Olá, tudo bem? Aqui é o Lucas com mais um vídeo do canal O Quarto Mundo e hoje eu vou saiu hoje, né, o segundo trailer do Aquaman, e é um trailer gigante que tem quase 5 minutos e meio e eu vou estar fazendo alguns comentários sobre o trailer. Eu já vi o trailer, eu vou revê-lo e fazer alguns comentários aí pra quem deixou algumas coisas passar ou pelas coisas mais interessantes, vamos dizer assim, que teve nesse trailer. Então, bora lá. Bom, vamos lá, começando o trailer aqui, né, da Play. A gente vê um globo desses com nevinha e lá dentro tem a Nicole Kidman, que é a mãe do Aquaman, e a gente vê o pai do Aquaman, que é um ator havaiano, se não me engano, e esse lugar tá bem interessante, ela grávida, né, a gente já viu o mini Aquaman, e aí tá na primeira coisa que eu já queria falar, né, porque tipo assim, cara, você percebeu quantas fases da vida do Aquaman esse trailer passa? Ele passa na infância, desde quando ele era bebê, depois pela infância, que é a cena que tem no outro trailer, que é dele conversando com o tubarão, que o tubarão quebra o vidro do local lá, né, que os caras estão fazendo um bullying com ele. Tem depois ele adolescente, que é ele segurando o tridente, que não tem 3 dentes, tem 5, né? Então é muito interessante, vai mostrar toda a evolução do Aquaman, desde criança, adolescente, adulto, até ele realmente se tornar um herói. Isso é muito interessante. Continuando o trailer aqui, a gente tem essa cena muito bacana, tá tudo muito bonito, a gente vê que, cara, tá foda pra caralho essa iluminação, esse pôr do sol no cais, né, no cais, tá muito bonito. A gente vê o Aquaman já um pouco mais velho, vamos dizer assim, isso deduz que ele já virou, ela passou cerca, sei lá, 4, 5 anos com ele, a Nicole Kidman, que é a mãe dele. Então ela ficou bastante tempo com ele e alguma coisa deve ter acontecido do reino de Atlantis que ela simplesmente teve que ir embora, ela teve que voltar pro seu reino antigo, né? Porque ela simplesmente estava fugindo do reino, teve um romance com esse cara que é o pai do Aquaman, que é um humano. A gente vê eles conversando no bar aí, e aquela cena famosa do submarino, que ele chega no submarino, bate em geral, que a gente viu no outro trailer, levanta o submarino, né? E essa subida, esse pulo dele pra cima do submarino é muito bacana, velho. Ele chega simplesmente quebrando pau, né? O cara o Jason Momoa é B10 e é foda pra caralho. A gente vê aí os logos da DC e da Warner, né? Tá bem bacana, achei bem bacana isso. E uma cena no deserto que me lembrou, sei lá, Indiana Jones, cara. Ficou bem Indiana Jones, Lara Croft. Ficou bem bacana essa cena. A gente vê que a Mera tá linda, velho. Essa mulher é muito bonita. Eles chegam meio que um templo que é... Gente, vamos parar aqui pra gente dar uma olhada nesse templo, que é um templo Atlante perdido, né? E como a gente pode ver, eu não entendi muito bem isso, mas eu acho que a Atlântida não foi totalmente afundada. Resquícios da cidade ficou em terra, ficou no deserto, né, como a gente pode ver, que é essa área. A gente vê que tem um cara segurando um tridente, meio que um guerreiro espartano segurando o tridente, né? A gente tem ali do lado, a gente tem algumas construções destruídas, então a gente vê que uma parte da cidade de Atlântida ficou em terra, ficou nesse deserto. E eles chegam aí, né? Eles já gritam, isso é demais, isso é foda e tal. E eles têm meio que um negócio assim, foi bem Indiana Jones. E ela coloca o negócio e simplesmente ele não funciona. E, tipo, todo mundo fica, e aí, o que a gente faz agora? Como que vai funcionar? E a gente vê que o personagem do Jason Momoa, ele fica o tempo todo brincando, ele é trollador, vamos dizer assim. O cara tá sempre brincando em cena. E a Mera vai mostrar um pouco do seu poder. Vale a gente atentar aí pro... Olha, ela pega a água do suor do Aquaman. Cara, isso é muito bacana. Essa cena é foda pra caralho. E vale a pena a gente ressaltar o olhar dela, né? Que fica... Quando ela tá usando poder, o olho dela fica de uma cor diferenciada. E ela joga a gotinha d'água ali na chave, vamos dizer assim. E a chave vai funcionar, vai fazer as engrenagens rodar e mostrar a mensagem deixada pelo rei de Atlântida, né? E cara, isso aí ficou... Essa música me lembrou muito Stranger Things. Cara, essa música ficou muito bacana. E o Jason Momoa aí brincando, né? Falando tipo, eu podia somente ter mijado nisso aí. Então... E cara, reparem nos figurinos, cara. Os figurinos de todos os personagens desse filme que tá... Cara, o trabalho que eles fizeram com os figurinos é muito bacana. E que a gente vê, começa a dar uma olhada melhor em Atlântida, né? Cara, que visual. Essa mistura que a gente tá vendo aqui, nesse frame é bem visível isso, que é
uma mistura da Atlântida antiga, que foi a Atlântida que foi mudada, com a Atlântida nova, que é a Atlântida que simplesmente tecnológica, toda colorida e tudo mais. Então é uma cidade que guarda resquícios de quando ela foi fundada e tem muita coisa nova, muita coisa tecnológica. Então são duas faces, vamos dizer assim, de duas eras diferentes de Atlântida. A gente vê essa baleia no meio da cidade, né, cara, que dá um visual muito bonito. James Wan trabalha muito bem isso. Continuando aqui, a gente vê um pouco das naves, né? A gente vê ele contando sobre o tridente, que é o tridente para dominar os mares. A gente vê que esse tridente ele vai ter o poder de realmente dominar os mares. Ele é diferenciado dos demais. Os demais, reza a lenda da história, né? Que ele criou 6 armas. E uma dessas armas seria o tridente, que é a mais poderosa de todas, e ela serviria para controlar os mares. Quem tem o tridente controla os mares, por assim dizer. E aqui a gente vê esse pessoal, esses monstros, né? É interessante falar um pouco sobre a história desses monstros, para quem não sabe. Eles eram o reino de Atlântida, um dos 7 reinos de Atlântida, só que quando a Atlântida foi imundada e tudo mais, eles foram para as fossas abissais, que são as regiões mais profundas, vamos dizer assim, do oceano, né? E eles não tinham comida, eles tinham escassez de comida, eles foram se adaptando e se tornaram seres carnívoros e sedentos de fome. Até nos quadrinhos a gente tem uma cena um momento do quadrinho do quadrinho novo, né, dos 952, que eles vêm para a superfície, não para a superfície, para a Atlântida, para tentar comer as pessoas, porque eles estavam morrendo de fome, que simplesmente lá não tinha comida. Então, continuando aqui, a gente vê o Worm, né, que é o concorrente lá ao trono. Tá bem bacana, esse cara tá muito foda. A gente vê eles lutando no que é meio que um coliseu, tudo. Você já tinha no outro trailer. E essa cena, cara, é muito interessante. A gente vê que é quando o rei realmente inundou a Atlântida. Ele simplesmente dá uma onda de aftershock, o que tudo indica que é realmente onde ele inundou a Atlântida. Porque a gente vê a Atlântida antes de ser inundada, cara, fala a verdade, se isso não tá a coisa mais linda que você já viu. Tá muito bonita. E aqui a Mera faz uma piadinha, né, pra descontrair, que ela quebra e pergunta se ele não decorou tudo, e ele simplesmente fala que blá blá blá, alguma coisa, tridente. A gente tem agora aqui, cara, olha esses animais, velho. Olha esses cavalos marinhos. Não tem como. Sabe, Aquaman foi o filme que eles pegaram falaram tipo assim, ó, tá, tudo que vocês falavam que Aquaman é um bosta e tudo mais, vamos transformar ele e tudo que vocês falavam que era bosta nas coisas mais badass que vocês podem pensar. Então, eles pegaram o Jason Momoa, que é um cara que por si só já é badass pra caralho, e transformaram ele no Aquaman, e pegaram, cara, o cavalo marinho do Aquaman, e transformaram num fucking animal monstruoso, e os tubarões e tudo mais. A gente vê que são 2 reinos diferentes, né, dos 7 reinos, que são o pessoal que tem os tubarões e os que tem os cavalos marinhos. São 2 reinos diferentes. Aqui nessa imagem, como já havia passado, nessa imagem ela mostra o 7 comandante dos 7 reinos, dos 7 mares, né, se unindo. Alguns desses reinos já foram extintos e tudo mais, eles nem existem. Então, provavelmente ele vai abordar isso. A gente tem alguns reinos que a gente pode falar, que é o principal, né, que é o de Atlantis. Tem o reino que é o reino dos pessoal dos cavalos marinhos. Tem o reino dos pessoals que são fishermen, que são aqueles caras super inteligentes que já estão mais parecidos com peixes, que eles já ficaram mais adaptados vamos dizer assim, ao ambiente. E eles são realmente os seres superiores tecnologicamente e intelectualmente, vamos dizer assim. Aqui nessa imagem a gente também pode ver o Worm, a gente vê o comandante, outro comandante, e provavelmente o Dolph Lundgren tá aqui, né, em algum lugar desse aqui. Mas tá muito bacana essa imagem. A gente viu o Dolph Lundgren aqui, ruivo, cara, caralho. O Dolph Lundgren é um cara muito foda, velho, eu adoro ele. Existe uma curiosidade sobre ele, pra quem não sabe, não tem a ver com o filme, mas no Rock 4, cara, o Stallone falou, cara, você pode me bater de verdade durante as cenas de luta. E o Dolph Lundgren deu um murro no peito do Stallone, que o cara ficou sem ar, velho. Ele teve que ir pro hospital de tão forte que foi a pancada. Então nunca brinque com o Dolph Lundgren, que o cara é foda, velho. E aqui a gente tem a cena da inundação. Eu não entendi muito bem o que vai ser essa cena ainda. Aqui a gente vê esse pessoal que provavelmente é a guarda do Worm. Esses 5 caras, eles são soldados especiais, são soldados, vamos dizer assim, mais poderosos do que a guarda, do que os soldados normais. E ele é meio que a guarda especial do Worm, que nos indica. A gente vê aqui, já pula, né? Já sai daquela cena, vem pra cena, cara. E esse Super Hero Landing do Black Manta é muito foda. O cara chega simplesmente
quebrando tudo, vamos dizer assim. O cara chega muito foda e a gente vê que atrás dele tá os caras que ajudam o Worm, que é os soldados dele. Então provavelmente ele se aliou ao Worm e o Worm ajudou ele a conseguir essa armadura do Black Manta, essa armadura toda poderosa. Se a gente vê o poder dos soldados do Worm e dele, são bem similares, os lasers e tudo mais. É claro que ele é mais poderoso porque ele é um vilão, cara. Então, um dos vilões, né? Então, ele tem que ser mais poderoso. E aqui a gente vê eles lutando um pouco e a gente vai pra cara... Essa cena que vai seguir agora é muito foda. Se a gente prestar atenção, é uma perseguição da Mera e de um soldado desses do Worm. Cara, é um plano sequência gigantesco e eu imagino o trabalho que não deve ter dado pra fazer isso. É simplesmente muito bacana. A gente vê, lembra muito de Assassin's Creed, né? E a gente tem essa cena que parece ser na Itália, né? Alguns lugares da Itália são bem semelhantes a isso. Então eu chutaria que isso aí é a Itália. E a câmera dá um zoom out e que já vem pro Aquaman sem cortar a cena, e depois já tem a Mera fazendo um parkour maroto e tomando uma pancada, sendo derrubada, né, vamos dizer assim, na casa. E eu acho que depois que ela é derrubada na casa, a cena que se segue não é a continuação dessa cena. Em outro lugar, se a gente olhar, parece muito aquele lugar no início que eles viram o holograma do rei. Aqui a gente tem aquela cena principal da luta, né, dos dois. Provavelmente estão numa luta para decidir o trono. E cara, vamos focar nesses movimentos dentro da água, velho. Esses movimentos estão muito bacanas, simplesmente estão demais. A gente vê o peso que a água exerce no movimento da arma, e mesmo assim a luta ficou dinâmica e ficou muito interessante. Então eu tô muito animado para isso. Aqui nessa próxima cena a gente vê o farol. Esse lugar, ao que tudo indica, é o farol perto de onde que o pai do Aquaman morava, e esse farol foi destruído e eles estão olhando para a cidade próximo ao farol, e provavelmente é isso. Eu vi essa cena aqui, eu não entendi muito essa cena. Ele tá lutando com alguns soldados do Worm, mas parece que ele tá fora da água, mas na verdade ele tá dentro da água. Não sei se eles criaram uma bolha onde que a água não entra. Eu não entendi muito bem essa cena, qual que é a intenção dela, ou talvez simplesmente o CGI não tá pronto. Aqui a gente vê a Nicole Kidman brigando com geral, né, descendo a pancada em geral, e nessa cena, cara, provavelmente vai ser algum momento do filme, eles vão ter que descer nas fossas abissais, e lá eles vão encontrar aqueles monstros que a gente viu. E cara, esse filme tá me deixando muito curioso, porque, cara, vai ser muita pancadaria. O filme vai ser o tempo todo pancadaria, porque, tipo assim, o filme não parou. Se você viu o trailer, já teve batalha com o Worm, já teve batalha com o Black Manta, já teve a cena que eles foram lá encontrar o holograma, já teve essa cena com os caras das fossas abissais. Então muitos núcleos, muitas batalhas. E essa cena aqui em especial, galera, eu acho que ela é uma cena com os caras, os Fishermen, que são os povos mais inteligentes lá. Se você reparar, o Aquaman ele tá bem amarrado ali embaixo, e tem um cara chegando, mas eu não sei se esse cara é um Fisherman, porque os Fishermen, eles não têm pernas, e esse cara tem perna. E você vê lá em cima, parece que a Mera tá sentada ali no trono. Eu não entendi muito bem essa cena, mas eu chutaria que é no reino dos Fishermen. A gente prossegue pra luta, né? A gente vê o rei e algumas cenas de luta bacana. E cara, essa batalha, eu espero muito que essa batalha não seja um flashback, cara. Tem que ser no final do filme. E cara, tem coisa mais foda do que um super crustáceo gigantesco, monstruoso, que é o tanque de guerra dos mares lutando. Velho, essa cena ficou muito bacana, ficou do caralho, simplesmente do caralho. E a gente vê algumas coisas muito interessantes, a gente parar pra ver a quantidade de animais, a quantidade de monstros diferentes. A gente tem crustáceos, a gente tem crocodilos, tubarões, cavalos marinhos, a gente tem até um polvo, alguma coisa similar a um polvo. E cara, vale ressaltar, eu queria muito ver o Kraken nesse filme. Cara, o Kraken nesse filme seria foda pra caralho, velho. Tô ansioso. Sinceramente, eu tô ansioso. Eu queria muito ver o Kraken nesse filme. Mas eu acho que ele não vai aparecer. Mas, né, se a gente lembrar nos quadrinhos, o Kraken é como se fosse a maior arma do reino de Atlântida. Ele é um monstro colossal que destrói tudo. E a gente já corta aqui pra uma conversa da Mera com o Aquaman, e ele pergunta o que é maior do que um rei. E ela simplesmente responde: um super-herói. Cara, esse é o espírito do DC, velho. Enaltecer os heróis, o ato de heroísmo. E eu espero que esse filme seja muito foda. Eu tô muito ansioso, não vou mentir. A DC já fez algumas bobagens nos filmes passados, mas esse filme realmente promete. Eu espero que eles não decepcionem.
E basicamente foi isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal, é o segundo vídeo do canal. Mas se gostou, dá aquela força, comenta, compartilha com seus amigos. É isso aí, um abraço e tchau, tchau.